Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, este é o nosso episódio de número 12, 12º episódio da terceira temporada. E eu começo o episódio de hoje com a seguinte reflexão. Você já parou para pensar a capacidade que a gente tem de mudança? Que você que está ouvindo a gente de casa, que você tem a chance de ter uma versão melhorada de si mesmo. Você é capaz de mudar a forma como você vive, a forma como você cuida de si mesmo. Afinal, existem hábitos poderosos, mas existem hábitos também nocivos, danosos. A forma como você lida com isso é capaz de te proporcionar uma virada de chave na sua vida. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que fez muita parte da minha virada de chave, que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar sobre, mas que foi uma pessoa muito importante nesse processo para mim. Muito bem-vindo, Thales Meira. Ô, Bruno, obrigado pelo convite, a satisfação estar aqui e, não podendo perder a oportunidade, trazer aquele presente. Aí, que isso, hein, cara? Já tava na hora de eu ganhar um presente aqui nesse programa, pô. Muito bom, pode passar para cá, já vou. Amanhã... Meu treininho de peito amanhã já tá garantido, ó, com um manto sagrado, cara. Dizem que aumenta o ganho de massa muscular e melhora a perda de gordura. Melhora a performance. Muito bom, cara. Eu te agradeço pelo presente, muito obrigado. Depois eu vou fazer uma fotinha lá no Insta com a minha peita nova, cara. Muito obrigado mesmo. Thales, queria que você se apresentasse para o pessoal de casa te conhecer, saber quem é o Thales. Boa. Eu sou Thales Meira. Hoje eu trabalho com mudanças de vida, então estou no ramo da saúde, também estou no ramo dos negócios, do marketing. Gosto muito dessa área, foi o que mudou a minha vida, né? Essa área de musculação, essa área de performance, é parte da minha essência hoje, trazer o que há de melhor para as pessoas do que foi para mim, na minha história. Então, acredito que eu consigo trazer aqui alguns insights para o pessoal, pautando, né, trazendo desse ponto de vista do que é a performance, o que é a saúde e como você pode ter, como você mesmo disse, a melhora e uma versão de si mesmo. Thales, eu quero entender como é que você chegou no que você chegou hoje. Se lá atrás você olhava e já pensava que seria assim, se você já tinha essa vontade, se você sempre gostou desse universo ou se foi uma coisa que com a vida, com o tempo, você foi inserido? Cara, coisa de louco pensar. Quando eu era criança, eu me sentia muito sozinho e ao mesmo tempo eu tentava entender algumas dificuldades que eu passava. Um dos pontos que eu tive assim para lidar com isso foi transformar sempre as dificuldades em possibilidades. Tentar transformar isso em oportunidades, né? O que você pode fazer com aquilo que vem para sua vida. E a musculação foi uma coisa que eu entrei com 13 anos de idade. Comecei ali a minha trajetória. E foi de fato o que começou a dar muita tração nos meus objetivos, porque ali eu aprendi disciplina, aprendi foco, eu aprendi constância. Aquilo começou a mudar muito da minha personalidade e começou a trazer mais dessa realização que eu enxergava como dificuldade, né, para se tornar uma oportunidade de melhora. Como é que foi esse começo de treino para você? Porque você começou com 13 anos. Você começou na academia mesmo? Na academia de musculação mesmo. Eu cheguei, foi aqui em Poços, inclusive. Tinha acabado de mudar para cá. Eu vim do interior de São Paulo, mas nasci aqui. E eu lembro que ao chegar lá foi um pouco difícil, porque eu era pequenininho, franguinho, cabeçudo. Só tinha cabeça, cabelo, nariz. E aqueles caras já eram enormes e tal. Aquela coisa... Mas eu fui muito bem atendido a princípio, no começo, e eu acho que aquilo mudou um pouco da minha perspectiva, fez com que eu engrenasse algo e passasse a me motivar dentro daquele ambiente, porque ali eu tinha melhora. Então começou a ter uma transformação efetiva da minha vida. Qual foi o maior combustível que você teve na sua vida? O que mais te impulsionou, o que mais te jogou para cima? Cara, o que mais me jogou para cima justamente foram os obstáculos que eu enfrentei. Eu acredito que eu posso dizer que a minha mãe teve ficado doente. Ela teve câncer quando eu tinha lá meus 15 anos de idade. Ela descobriu um câncer. É uma coisa que muitas pessoas elas acabam se abatendo muito. Eu tentei transformar aquilo em combustível. Tentei fazer daquela situação algo melhor. Como é que eu poderia ser um garoto, um homem melhor
para minha mãe naquela situação. E em parte disso, a musculação me ajudou muito, porque começou a construir muito da minha personalidade, como eu expliquei, e ter essa disciplina, ter essa maturidade que foi vindo mais rápido por conta desse obstáculo, dessa situação, começou a fazer com que eu me movimentasse mais intensamente frente aos meus objetivos. E nessa parte eu acho que não é fácil essa situação, acho que só quem passa sabe, né? Você ter alguém adoecido na sua família com uma coisa grave. E eu sempre olhei por esse ângulo, como é que eu posso transformar isso em algo positivo? Como é que eu posso fazer isso ser melhor? Para a pessoa que está comigo, eu preciso dar força para ela, tanto quanto para mim, para eu não também cair, para eu poder me levantar, me reerguer, enfim, e avançar frente ao que é a vida. Então, o maior obstáculo que me deu combustível, eu acredito que foi esse. Tá. Thales, eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente e que te acompanha principalmente, que tem essa vontade não só de aprender, de se inserir mais nisso, mas de ter essa mudança, ou às vezes que está esperando, que não sabe o caminho, não sabe como começar. Eu acho que uma parte difícil é o começo, né? É você fazer essa virada. Eu queria trazer a experiência que eu tive com você. Como eu disse, que você foi muito importante, mas eu quero ir no ponto exato em que você... Hoje eu estava pensando sobre algumas coisas, algumas mudanças que eu acho que você nem imagina. Mas a minha experiência num todo, quando eu falei em relação à mudança, eu era um cara totalmente sedentário, muito sedentário. A minha alimentação era péssima, eu quase não comia, ou comia muito mal, ou quase não comia. Então a minha alimentação era ruim, eu era sedentário, eu não fazia nenhum tipo de atividade, nada. E eu fumava muito. Eu fumei por anos e anos. E uma das chaves para eu querer parar de fumar foi um dia que eu cheirei a minha gata e ela tava com um cheiro de cinzeiro que eu falei, meu Deus, cara, não, que isso? Eu tô fumando dentro de casa, minha gata fumando junto comigo. Aí começou por aí, falei, pô, não, preciso parar de fumar. Aí quando eu parei de fumar, comecei a olhar mais para mim e pensava assim, cara, você precisa melhorar, você precisa mudar, você tá todo acabado, todo magrelo, todo... Pô, não me cuidava de jeito nenhum. E aí eu comecei com esse pensamento. Ah, será que eu faço uma academia? Será que eu... Pô, aí fui, olhei várias academias, aí você chegava lá, não tinha uma recepção legal, era sempre, olha, tem esse plano aqui e tal, e beleza. E aí eu fui parar na Shape, cara. E chegando lá, eu não sei como que eu fui parar na sua mesa, que você me recebeu, e a atenção que você me deu, eu acho que o principal vou fazer academia. Aí você vai, fecha um plano na academia e começa a ir aleatoriamente na academia. É uma coisa. Agora, quando você tem o principal, que foi o que você me deu, que foi instrução, você me deu um direcionamento assim, você apontou e você falou assim, cara, você tem que fazer isso. Você fez primeiro com que eu entendesse como funcionava o processo. A maneira como você fez eu enxergar o que ia ser o exercício para mim e o que é essa mudança, esse estilo de vida, como que eu vou me inserir, como que eu vou me adaptar. Mas você foi um cara tão acolhedor que eu saí de lá falando, pô, eu vou ter que treinar aqui, cara, não tem outro jeito. Eu fui nas outras academias, eu falei, nossa, cara, sabe, parecia que só queriam me vender um plano e, pô, faz aí, já era. Não, você me deu um direcionamento, uma estrutura, uma mentalidade que eu fui conversar com outros amigos que estavam a fim de começar a fazer, e sempre que eu falava isso, assim, que eu contava, pô, esse cara, ele me deu um suporte, essa mentoria mesmo, ele me falou ele fez com que eu criasse mais sentido, porque você fez eu entender que não é só ir lá e fazer exercício. Não adianta eu ter essa mentalidade de ir lá e, pô, vou puxar peso, vou puxar ferro e já era. Se eu não estiver alimentando legal, se eu não estiver sabendo o que eu estou treinando, tiver uma frequência ou uma rotina, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco pra gente o que você aconselharia para quem tem essa vontade de começar. De primeiro, vamos falar sobre esse primeiro passo, depois a gente fala do que vem além disso para quem já começou. Mas o que você aconselharia para quem quer dar o primeiro passo? Cara, muito legal isso tudo que você disse, e é interessante entender que, assim, provavelmente no seu caso, você foi atrás, você estava interessado, mas o porquê foi muito importante. O seu porquê. E o cheirar o cigarro, né, o cinzeiro, enfim, aquele cheiro na gatinha que talvez ali é quem você mais ama, né? Uma das pessoas que você mais ama aí, seu animal que está contigo. Acho que o primeiro ponto é entender o porquê. Por que você quer mudar? Por que você quer fazer essa mudança na sua vida? O que te motiva a ir atrás disso? Você olhar no espelho, não se sentir como você foi em algum momento,
É saber que você poderia fazer mais e está fazendo mais do mesmo, mas tem um potencial guardado ali, você sabe disso, tá latente, você tá batendo, né, gritando quase. Então, para começar essa mudança, eu entenderia o porquê. O que me levou para a musculação foi entender que eu tinha obstáculos que eu considerava grandes na minha vida e eu precisava superar eles de alguma forma, e eu entendi que ali eu ia me construir. Ali eu ia ganhar autoestima, eu ia ganhar força, eu ia ter mais confiança, mais disciplina e ia me ajudar. E o meu porquê teve muito aí, teve também em relação à minha estética. Era muito pequenininho, muito magrinho, me sentia mal com isso. Então eu falei, poxa, eu posso ser melhor de alguma forma para mim mesmo. Não é o que eu quero para mim, né? Então, o porquê? Qual que é o seu porquê? Acho que isso é muito importante. A raiz, né? A motivação. Primeiro passo. A motivação. E entender depois, na constância do processo, ou seja, quando você vai fazendo o caminho, você entender os motivos também. Talvez mudar uma alimentação que você vinha fazendo, evitar frituras, açúcares, evitar outros alimentos que não te ajudam de alguma forma. Então, quando você começa a tomar sentido naquela rotina, e aí você começa a treinar também, fazer algum tipo de exercício, não só musculação, uma natação, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que você goste principalmente, que faça, que esteja fazendo parte do contexto da sua vida ali naquele momento, te dê prazer principalmente, e você a partir disso construir o seu motivo, o seu hábito, o seu começo, o seu meio, e ali talvez, quem sabe, não deixar isso acabar, que isso se torne parte da sua vida, porque te faz bem em todos os sentidos. Faz sentido? Total. Tem um motivo que você acredita que é mais recorrente? Pelo menos as pessoas que buscam sua mentoria, que você sente que tem uma frequência maior de procura por um motivo específico? Bruno, essa pergunta é muito legal. Tem sim. As pessoas sempre têm uma questão ou de autoestima ou médica. E existem dois caminhos, né? O caminho que você vai antes de precisar ou quando você já precisa. Então eu recebo muita gente que chega num momento da vida, talvez 40, 50 anos, 60, dependendo de cada um, e que a pessoa já precisa buscar um acompanhamento, precisa começar um exercício, ela vai contra a vontade dela. E de repente ela descobre que aquilo é muito bom. Isso que é o mais legal. Então ela começa a entender o sentido por trás e começa a perceber as mudanças, não só no corpo, no sono, na ansiedade, às vezes depressão que a pessoa está passando. Ela se sente melhor, ela sai da cama com mais energia, enfim. De repente a vida começa a fazer muito mais sentido. E o outro caminho seria a autoestima. A autoestima é uma questão que eu acho que todo mundo precisa trabalhar, porque a pior coisa que tem é você acordar e não se sentir bem com você mesmo. É sentir que o seu potencial está travado, não só estético, da vida, né? Eu falo no geral. Você poderia estar fazendo uma outra coisa e você está preso naquilo que você faz, seja a sua alimentação, seja o seu trabalho, seja o seu sonho que você parou de buscar em algum momento. E a autoestima tem tudo a ver com isso. Tem a ver com as relações que você tem a ver com os exercícios que você pratica e tem a ver com o sono que você vai construir ao longo da noite. Porque não adianta você ter uma rotina, às vezes, muito boa, mas ser um cara muito estressado, uma mulher muito estressada, não consegue dormir, não consegue ter um ciclo completo de recuperação, enfim, que te coloque pra frente. Então eu vejo esses dois caminhos, o pessoal me procura muito por esses dois sentidos. Eu lembro que até na nossa primeira avaliação física, que você me perguntou assim, se eu já estava conseguindo dormir melhor, se eu estava me sentindo melhor. E é muito legal isso, quanto a academia vai impactar na tua saúde mental, né? O quanto isso reflete totalmente. Porque aí você está se sentindo melhor com o seu corpo. E em relação à disposição também, né? E isso foi uma coisa que foi muito positiva para mim. Foi muito bom. Eu acho que ainda mais quando você vai focado, dedicado, que pelo menos quando você se entrega, acho que o resultado acontece até mais, né? Porque você fica feliz, assim, de ver que o negócio tá funcionando. Isso é muito bom, cara. Pelo menos pra mim foi bem legal. Eu queria fazer uma pergunta aleatória aqui agora, que eu tava pensando. Você já chegou a competir? Eu já competi. É uma coisa... Você competiu o quê? Competi fisiculturismo foi em 2018. Então é uma competição que você vai buscar trazer o melhor físico no palco. O pessoal confunde muito com o levantamento de peso. Tem a ver muito mais com, vamos dizer assim, imagina uma estátua. Seria você tentar aproximar ao máximo o seu corpo de uma estátua, que ela ficasse boa numa posição. E aí você trabalha isso ao longo dos anos, é uma construção de tempo, leva-se tempo para você construir um físico de palco. E eu entrei nessa, justamente depois do falecimento da minha mãe. Ela teve aí 6 anos de tratamento,
ao final ela não resistiu. E eu trouxe para mim como um objetivo, naquele momento eu estava até cursando Direito, estava num outro curso, e eu falei, já tinha até passado num concurso, eu falei, acho que não faz sentido para mim. Eu preciso de algo diferente na minha vida. Não é exatamente isso que eu quero. Então tinha uma virada muito grande, me propus o desafio e comecei a construir um físico, já vinha treinando há anos, mas eu comecei a ficar a nível competitivo. E aí eu fui competir em Belo Horizonte, meu mentor foi o Maradona, um cara que tem um know-how incrível, muita experiência, me ensinou muita coisa, vamos dizer que foi um pai no esporte pra mim. E eu fui campeão, consegui. Tu foi campeão? Fui campeão. Nossa, aí sim, que isso. Primeiro lugar lá. Com quantos quilos? Até 85. Da hora. Na época lá. Então subi, foi do caralho, evento sinistro, é muito legal. É uma apresentação bacana, você vê os outros atletas também, você entende a competitividade e, vamos dizer assim, também a entrega que está por trás de cada um. Porque ali tem um retorno muito mais pessoal do que de fato financeiro. Então, você vai muito pelo coração. O atleta do fisiculturismo ele vai muito pelo coração. Hoje, o esporte está se tornando melhor, né? E está remunerando o pessoal um pouco melhor, mas ainda é uma entrega muito grande. Então, você vai porque você está buscando realmente realizar algo seu. Mas você pensa em competir de novo? Nesse momento ainda não. Não. Eu estou muito entregue nesse momento ao trabalho, né? No sentido do que eu estou promovendo com as ações que eu faço dentro do meu trabalho. Então, competir talvez mais pra frente. Nesse momento ainda não. Aproveitando para falar de trabalho, na sua mentoria, o que você mais cultiva? O que você mais busca? Como que funciona a sua mentoria? Para quem não conhece ou tem interesse, como que é a sua mentoria? Cara, a mentoria funciona assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu pensei, onde que lá atrás o pessoal errou comigo? Que é normal, a gente encontra profissionais e você começa a entender algumas coisas. Eu entendi assim, na mentoria, a proposta é você trazer o aluno muito mais próximo do conhecimento que ele precisa para ele ter o porquê que a gente estava conversando. Sim. Então isso amarra com aquela questão. Eu vou ali fazer uma consulta com a pessoa e eu vou entender os motivos que trouxeram ela ali. E isso, às vezes, é mais importante até do que passar o protocolo. Eu preciso primeiro ir na raiz do problema. Então, nessa consulta, a gente tira as medidas e a gente bate um papo longo, entendendo ali os horários que ela levanta, que ela dorme, que ela come, o que ela faz. E a partir dos obstáculos que ela vem encarando, a gente monta uma estratégia. E cada um tem um propósito, igual eu estava dizendo, né? Uns chegam ali pela saúde e já não tem mais para deixar para frente, outros estão ali justamente para melhorar a autoestima, querem dar um up na vida. Então, entendendo isso, eu começo a entender de comportamento. E um dos diferenciais do meu trabalho é comportamento. Se o Bruno acorda às 7 da manhã e para ele faz sentido esse horário, para mim não faz tanto sentido forçar o Bruno a acordar às 5. Ah, mas seria melhor. Não faz sentido. O Bruno tem prazer em acordar às 7, tomar o café da manhã dele, o pão francês com manteiga, um copo de leite, e ele gosta de treinar às 8. Isso funciona para o Bruno. Então eu tenho que entender o que funciona para o meu aluno e fazer uma coisa que seja possível. Então uma das falhas do pessoal que me atendeu algum dia, 15 anos atrás, foi não entender o que eu precisava naquela época. Então quando eu atendo as pessoas, eu olho muito para esse ângulo. E o contexto em si, né? O contexto que você está inserido. Sim. O hábito. O cigarro que a pessoa quer largar, ou, enfim, um início de uma trajetória que é mais difícil, a pessoa ainda não está treinando, ela não vem de uma outra academia, ela vai começar. Então a gente monta uma alimentação estratégica, um treino estratégico, e a gente vai acompanhando ali a cada 2 ou 3 semanas. Então o protocolo funciona dessa forma, a gente faz ali até 45 dias os retornos. E nisso eu percebi que o pessoal tem muito mais resultado. Porque de 2 a 3 semanas, Bruno, você sabe, você viveu na pele, já tem resultado. É até doido, né? Assim, eu não lembro exatamente com quanto que eu tava quando eu comecei, mas eu consegui mais de 10, mais de 12, na verdade, mais de 12 quilos. É claro que em um ano, mas todo mundo em volta de mim falou, nossa, cara, que diferença, eu tava muito magro. E a parte da alimentação pra mim foi muito além do treino e da parte física. Faz ideia da dificuldade que eu tinha de comer. Sabe uma coisa que eu sofria com isso, cara? Eu sofria com isso, que eu falava, pô... quando você meio que me mostrou assim, pô, desenha essa fórmula, assim, ó, faz assim, você faz isso todo dia. A disciplina de comer.
Porque pra mim era... Eu montei como se fosse uma ração, assim, ó, eu vou comer isso aqui todo dia, e não era uma coisa, não era um castigo, não era uma coisa ruim, acabou sendo muito produtivo, positivo pra mim. Então eu comecei a ter muito mais disciplina na minha alimentação, e ajustar essa parte da alimentação pra mim foi crucial, foi um ponto que foi assim, nossa, parece que eu resolvi uma questão da minha vida, sabe? Isso é muito doido. Aproveitando pra falar de alimentação, qual o erro que você mais vê que as pessoas, principalmente quem tá começando, é que é diferente porque depende... Pra quem quer ganhar, pra quem quer perder, eu acho que é legal a gente falar disso um pouco depois. Mas qual o erro que você mais vê? E até em relação a treino também, pra quem tá começando. Por exemplo, um erro meu. Eu acho que você já me viu na academia, às vezes de manhã e de noite. Treinando 3 horas seguidas. Cara, no começo eu tava assim, hiper focado, que eu ia todo dia, ficava... Pô, que nem louco lá, 3 horas de treino. Depois ia moído pra casa todos os dias. Eu comecei a secar pra caramba. Sim, gasta pra caramba. O que você acredita que tem de o mais errado, assim, que a galera que tá começando comete? Bruno, se eu pudesse dizer, um dos principais erros do pessoal é zerar o carbo. O pessoal que quer perder gordura. Então, eu cortei o pão, eu cortei o açúcar, eu cortei o arroz. Sobrou o quê? Você cortou tudo. Como é que você faz uma alimentação dessa? Como é que você vai ficar feliz comendo assim? Você fica azedo, você fica do avesso, você fica triste. Então, assim, não faz sentido. A alimentação tem que ser uma coisa que seja prazerosa e que você sustenta. E cortar o carbo é só uma etapa de uma boa estratégia. Não pode ser a base de tudo. Então, um grande erro. Aí o pessoal perde ali 3, 4 quilos, tem um resultado positivo, de fato, uma parte água, uma parte gordura, só que de repente bate uma compulsão. A pessoa não entende. E de repente ela ganha 7 quilos. Então ela voltou os 4 mais 3 que ela não tinha. Ela não entende o porquê. Ela fala, mas eu fiz tudo certo. Mas é que o melhor caminho não era esse. Esse caminho, você começou agora, você começou um protocolo agora. Não é o ideal. Então esse é um dos erros do pessoal que quer perder peso. Um dos erros do pessoal que quer ganhar peso é comer descontroladamente. Então a pessoa começa a comer de tudo. Então eu quero engordar, eles falam. Que é diferente de ganhar massa. Ganhar massa é uma coisa que leva mais tempo do que você ganhar gordura. Então o cara mais magro, a moça mais magra começa a comer de tudo. Doce, um monte de fruta, fora de estratégia. Começa a colocar todo tipo de carne, das mais gordurosas, toda a variedade. E de repente ela começa a ver um ganho de gordura real e começa a ficar chateada. Fala, peraí, eu não tinha essa barriga aqui? Parece que eu não tô tão forte, parece que não tá legal o meu corpo. E ela desanima, ele desanima e para o exercício. Então, o comer descontrolado não é interessante. Você precisa de uma estratégia, precisa de uma alimentação com 5 refeições por dia, pelo menos. Que você coma bem, que você consiga digerir esses alimentos e que eles tenham uma função de ganho. O que seria essa função de ganho? Você combinar ali os seus bons carboidratos com proteínas. E uma gordura boa também. Sem isso, não tem o que fazer com o corpo. Ele vai ganhar muita gordura. Você está jogando tudo. Caloria, gordura, fritura, doce. A reação, se não for no seu corpo, se tiver um metabolismo muito bom, ela vai ser na sua saúde. Então eu vejo esses casos, às vezes até atendo pessoas que são muito magras e que estouraram o colesterol porque colocaram uma estratégia descontrolada. É muito mais qualitativo do que quantitativo, né? Com certeza. Você comer da forma certa não é em relação à quantidade. Às vezes você pode comer pouca quantidade, mas comer bem, né? Comer certo, saudável. Sim. Era um erro que eu cometia antes de começar a treinar. Eu era muito magro, eu queria engordar, né? Queria pelo menos ficar mais cheinho. E comia as piores coisas que você imaginar, do pior jeito. E aí eu ficava me sentindo muito pior, não funcionava. Frustra. E aí você ainda fica indisposto, pesado, né? Fica mal. Mas se você optar por comida, tipo, congelada, fast food, se você for pra esse caminho, então, nossa, pior ainda, né? E tem um sentido nisso, Bruno, porque atualmente, muito recente, descobriram que tem células do cérebro, ou seja, células neuronais, na parte do intestino. O que isso significa? Que se você está se alimentando com iFood, enfim, refeições rápidas, práticas, gostosas pra caramba, geralmente fritura, doce, você tem uma reação negativa no seu intestino. Então o seu intestino é o seu segundo cérebro, você pode encarar assim, no momento da ciência atual. E você percebe quando você come uma coisa às vezes muito fora da dieta, sente aquele peso no dia seguinte, não psicológico, mas aquele peso no corpo, de repente até ao ir no banheiro você se sente diferente, você fala, cara, tá me sentindo meio mal hoje, deu cólica, foi assim, não parece que não é dessa forma.
significa que o seu segundo cérebro tá triste com você. Você mandou comida errada pra dentro. Sabe disso. Cara, engraçado, eu fiquei um tempo sem comer doce, e agora quando eu como doce, eu sinto essa... Não é um peso na consciência, mas eu sinto que assim, pô, eu não devia ter comido, cara. Mas tem muita coisa agora que eu não consigo comer, olha que engraçado. Tipo, se eu comer uma bolacha recheada agora, eu sinto uma coisa muito gordurosa, eu sinto uma coisa muito ruim. Falo, nossa, já não me agrada mais. Tipo, refrigerante. Desde aquele papo nosso, deve um ano atrás, eu tomava muito refrigerante, cara. Agora, se eu tomo zero, mas eu não tomo mais. Então, é engraçado até o quanto a gente meio que acostuma o paladar da gente, né? Com esse hábito alimentar, isso é muito bom. E o quanto você acaba ficando mais prazeroso em cozinhar, quando você cozinha uma comida bonita, saudável, que você sabe que aquilo é uma coisa... Né, você cria esse hábito mesmo de cozinhar semanalmente, isso é muito bom, cara. Sim, Bruno, a galera costuma pensar muito que comida saudável é comida ruim no sentido de gosto. Só que o grande segredo tá nos ingredientes que você coloca, como que você tempera e faz aquela refeição. Comida saudável é muito gostoso. Desde que você saiba fazer ou cozinhe com carinho. Não cozinhar de qualquer jeito. Joguei um frango branco lá e comi de qualquer jeito. Nossa, terrível, né? Agora, temperei, caprichei, fiz um patê pro meu lanchinho ali e tal. Já fica muito mais gostoso. Então, saber encaixar isso também faz total diferença. Não sei se você também acredita que seja um mito, mas muita gente fala que comer bem é caro. Eu aprendi meio que na prática que, assim, beleza... Quando você tem que comer um volume muito grande, você tem que cozinhar muito e tudo mais. Mas que se você botar na balança o quanto você gasta com bobeira, comendo sujo e colocar... Se você comer de uma forma bonitinha e regradinha, cara, ou dá na mesma ou às vezes fica até mais barato. Eu, pelo menos, não acredito que comer bem seja... Porque comer bem, a galera assemelha a comer coisas sofisticadas e tudo mais, não é? Não Isso necessariamente. é um grande mito. E é muito comum mesmo. O pessoal entende que comer bem seria comer um arroz negro com salmão. Mas não é bem assim que funciona. Um arroz bem feito, uma carne, uma salada, legumes, é o prato que você come no dia a dia. Mas se aquilo for feito com direcionamento, não vai mudar o custo da sua alimentação. Vai mudar como que você recebe esse alimento. Porque é muito diferente você comer um frango empanado, frito, do que você comer um frango grelhado, por exemplo. Muito diferente você comer uma tilápia à parmegiana e uma tilápia com um pouquinho de mussarela em cima para dar um sabor. Que estrategicamente faz sentido, você deixa um sabor legal e você já mudou completamente a refeição. Então eu vejo que a alimentação, ela precisa ser algo que você encara como um investimento em você mesmo, mas que não vai ficar mais caro do que um iFood no final do mês. Eu tenho muito aluno, Bruno, que estourou o iFood ali, R$800, já ouvi relatos de R$1.500 por mês, de gente gastando ali talvez o que gastaria no mês com uma família em comida, a pessoa está gastando no iFood. E será que faz sentido viver uma vida assim, que você gasta R$800 com comida que não te faz bem, sendo que aquilo poderia ser investido no seu corpo, talvez por metade do preço, ao longo dos seus dias, bem categorizado, com peso certinho, você sabendo o que você está comendo, você tem uma projeção do seu mês e você se sentindo melhor? Eu não estou dizendo para não comer comidas boas. Acho que o que faz sentido é o equilíbrio. Então, se você desequilibrou, tem que voltar para o equilíbrio. Comida boa não é tão caro. Aproveitando para falando ainda sobre alimentação, o meu caso, quando eu comecei, era ganhar peso, não só massa, mas ganhar peso porque eu estava muito magro. Qual o conselho que você daria para quem... Vamos partir daí primeiro, para quem está querendo ganhar peso ou ganhar massa. 3 principais dicas. Primeiro, treina menos. O cara que quer ganhar massa geralmente tem um metabolismo muito rápido e ele é mais magro. Quando eu falo treinar menos, eu quero dizer assim, não ficar 2 horas na academia levantando peso. Esse biotipo que é chamado de ectomorfo mais magrinho, ele precisa de recuperação. Então é dar o estímulo, cara, 45 minutos, 50 de treino de musculação, tchau pra casa. E dieta. E aí justamente, a segunda parte, quando eu digo dieta, é comer boas refeições que a gente vem falando. Colocar isso ao longo do dia e comer bem essas refeições com essas calorias que ele precisa, porque o metabolismo é rápido. E o terceiro ponto que eu diria para a pessoa ganhar peso e que muitos deixam de lado é o sono. Cara, as pessoas precisam de 7 horas de sono no mínimo. Isso é uma ciência hoje. Tem pessoas que menos, tem pessoas que mais, mas numa média, 7 horas é o mínimo ideal. Então se você não está dormindo, você está fazendo dieta, treino, não está vendo ganhos, não está vendo resultado, pode estar aí o seu problema. É um tripé. Comer, dormir, treinar.
Porque dormir é descansar também, né? Descansar é muito importante, né? Cara, sem o sono você não recupera a fibra, né? Então você foi pra musculação, detonou seu músculo, legal. Quando é que ele cresce? Quando você dorme. Você dormiu hoje? Pô, não dormi. Então você não tá recuperando direito seu músculo. E nem sua cabeça, que você fica cansado pra caramba. Pô, 1 ano é muito pouco. Assim, eu falo a minha experiência, pô, eu sei que é 1 ano. Mas, cara, você tem noção, eu levei 31 anos pra aprender a comer, 31 anos pra começar a fazer um exercício. Então, assim, todo mundo que me conhecia do passado fala, pô, você não é o mesmo cara, velho. O que aconteceu com você? Quando eu postava no Stories, assim, tipo, eu pesando comida, todo mundo falando, que é isso que você tá pesando comida, cara? Perdi meu amigo, né? Que você se transformou, cara? Mas hoje mesmo eu tava falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, mas o teu corpo mudou demais. E ainda mais quando eu olho pra trás, eu vejo fotos antigas assim, cara. Eu sempre tive muito problema com o meu corpo. Muito, muito, muito. Pra você ter noção. Cara, a escola foi um terror pra mim. Isso eu acho que eu nunca abri, nunca falei. Mas eu tinha um problema ortopédico e eu tinha que usar uma prótese. E essa prótese, ela tinha parafuso aqui, ó, real. Ela tinha parafuso que eu tinha 2 assim, ó. Eu lembro que machucava até meu braço por dentro, porque eu tinha que apertar parafuso aqui do lado. Caramba. Então na escola eu era o Frankenstein, eu era o sutiã, eu era todo tipo de piada que você imaginar. Mano, se eu colocasse por baixo da roupa, ficava ridículo. Se eu colocasse por cima da roupa, ficava ridículo também. Era muito ruim, tipo, era desconfortável, era feio, o negócio você suava, era horrível. Ou seja, foi uma lembrança muito ruim. Então, a minha infância foi um pouco marcada por conta disso. Aí você imagina a insegurança que gerou no meu corpo com isso. Nossa, foi até meus 20 e poucos anos, assim, eu não conseguia jamais ficar sem camiseta na frente de ninguém. Foi uma coisa que acabou realmente virando uma questão muito grande, sabe? E esse processo de aceitação do que é teu corpo, você fala, pô, eu sou assim, e a vida inteira eu lutei com isso, sabe? Sempre me odiei, achava meu corpo horrível, e isso foi uma questão muito séria, que me afetava demais. E talvez um pouco isso tenha sido... É que quando eu comecei na academia eu já não tinha tanto essa questão, isso já não me machucava tanto, porque por um momento eu aceitei e parei de lutar contra. Eu falei, pô, agora eu tô velho, já não dá pra ficar mais, sabe, ficar batendo nisso, porque eu falei, não vai mudar. A cirurgia era absurdamente cara. Eu falei, pô, é isso, vai ser assim. Mas com certeza ter começado a treinar e ver meu corpo mudando, aí você olha no espelho e você fala, pô, eu não tinha esse negocinho aqui, não tinha esse voluminho aqui e tal. E isso foi muito bom, cara, pra autoestima principalmente. Ainda mais com peso, cara. Nossa, eu vou te mostrar uma foto antiga minha. Eu tava parecendo um esqueleto, cara. Aqui os ossos tudo aparecendo assim, eu tava demais, cara. E isso era uma questão pra mim que foi bem importante, assim. Tá. Essa melhora do meu físico, cara. E autoestima é um ponto, igual você comentou, autoestima é um ponto muito, muito pesado, porque quem sofre com autoestima mesmo se machuca muito, né? E essa aceitação é importante demais, cara. Você falou uma coisa, a autoestima, né? A estima que você tem, o cuidado que você tem por você mesmo, a própria palavra diz. Então, como é que você está se tratando? Como é que você está cuidando do seu eu hoje? Como é que você está olhando para isso? E, infelizmente, é muito comum a gente desanimar de lutar por essa autoestima. Faz parte, a vida é difícil. Tem momentos mais difíceis ainda, momentos com coisas que a gente não controla. Mas... de repente ouvir uma mensagem dessa, olhar pra dentro e falar, eu não vou desistir de mim. Hoje não. Vamos mais um dia. Vamos fazer diferente. O que eu posso fazer diferente? E aí você vê que as pessoas que tentam ressignificar isso, tentam dar um outro olhar, elas têm uma mudança. É possível. Se elas conseguem, por que você não consegue? O que falta pra você chegar ali? Aí talvez seja o porquê. Talvez seja uma motivação mais interna que você ainda não sabe. Talvez seja algo que você ainda não entendeu realmente o que você quer ou para onde você vai. Mas tirar um tempo para pensar nisso e para sentir de fato o que vai trazer você para um ponto melhor é uma parte que não dá para deixar de lado na vida. Vai ficar sofrendo até quando, não é? Autoestima é tudo. E o quanto é bom a constância. Porque você começa e tal... E aí passa um tempo, você entende que você precisa ter disciplina. Você precisa ter ritmo, você precisa manter. Não dá pra você, pô, eu vou essa semana, aí, tá corrida, aí fui uma vez na semana e beleza, semana que vem você já tá desanimado. Fala, pô, semana passada eu fui uma vez só,
Aí agora eu não vou. O meu sempre foi o contrário, eu tinha que me regrar pra não ir, cara. Eu tenho um amigo que a gente vai junto, assim, e a gente fica nessa. Eu pilho ele, ele me pilha, Legal. e a gente se ajuda a não desanimar, sabe? Mas por todo esse tempo, cara, esse ano, a constância foi muito presente pra mim, porque eu sempre pensei, pô, isso vai me dar uma disciplina, isso vai... assim, eu não gosto da rotina, mas eu passei a gostar da minha rotina na academia. De entender que, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de ir de manhã. De noite é legal também, mas de manhã eu sinto que é muito melhor pra mim. E quando eu encaixei isso no meu dia, o dia que eu não vou de manhã, eu falo, porra, senti falta de ir, sabe? Parece que fica faltando uma coisa. E isso foi uma mudança, falando de estilo de vida, cara. Quando eu olho pra 1 ano e meio atrás e eu vejo aquele Bruno que acordava e botava um cigarro na boca, e hoje eu tomo um café legal, ou às vezes desço de jejum já animado assim, no pique, e falo, pô, hoje eu quero treinar pesado, eu falo pro Ed assim, hoje é meu treino histórico, hoje eu quero chegar lá, eu quero sair desmontado da academia. Bom. Mas quando eu faço essa comparação do que eu era pro que eu sou hoje, eu vejo que eu tava me destruindo, cara. A sensação que eu tenho é que eu não é só uma sensação, eu realmente não me cuidava, sabe? Eu me tratava mal, eu tava cheio de hábito ruim, negativo. E quando eu vejo a rotina que eu criei, a mudança do meu estilo de vida, o quanto isso impacta não só em mim, cara, mas em todo mundo que tava ao meu redor, que olha hoje e fala, pô, que bom que você mudou, sabe? Isso é muito foda, cara. Essa mudança de estilo de vida mesmo. Quais 2 coisas você diria que foram, assim, viradas depois que você começou a musculação? O que você sentiu que, cara, isso aqui... Nossa, hoje eu já não sei mais ficar sem essa sensação ou esse resultado. Cara, eu vou te falar, o principal é a disposição. Disposição. Eu era cozido, sabe? Cozido, assim, preguiçoso. Não de pensar ou de bolar ideia e tal, isso eu sempre fui muito agitado. Eu digo fisicamente, Energia. se falasse, pô, vamos bater lá no centro a pé, eu já ficava assim, nossa, eu odiava andar. Se eu te falar que hoje eu gosto de andar, qualquer lugar que eu for, eu prefiro ir a pé. Você fala, pô, vamos bater lá no shopping a pé, eu tô dentro. Agora eu gosto de andar, sabe? Então, a disposição vem muito da alimentação também, né? Também. Não só do treino. Às vezes a galera não sabe, mas tá se sentindo indisposto, tá cansado, tá dormindo bem, mas não tá comendo o que precisa. Eu falo que a comida é como se fosse um combustível pro carro. É a gasolina que você põe no tanque. O carro, ele anda sem combustível? Só elétrico. O carro comum, não, a gente é carro comum, a gente precisa da comida. Então tem que pôr o rango pra dentro. Faz total sentido. Pra mim foi isso, e o lance do descanso também, aquela sensação quando você sai da academia com uma sensação de, pô, fiz meu trabalho hoje, cumpri, sabe, fiz o que eu precisava fazer, e você sai com aquele corpo meio mole, meio com as pernas às vezes tremendo, né? Sim. Mas você sai com aquela sensação boa, no dia seguinte você tá todo dolorido, aí você toma um banho, pô, essa sensação é gostosa, porque você sente que você tá em movimento, você sente que você tá fazendo alguma coisa, você sente ali um propósito, parece que dá mais sentido para aquilo que você tá fazendo, porque, pô, você acorda todo dia, aí você vai pra academia, e você se mata lá e sai. É como se fosse um resultado que te mostra, ó, tá funcionando, continua, isso é bom. Sim, pra caramba. E eu costumo dizer pros meus alunos, principalmente os que treinam de manhã. De manhã, muitas vezes é uma luta acordar, uma luta começar o dia, dependendo do dia que é mais cansativo e tal. E se você começa vencendo 1-0, você saiu da cama, e aí você vai 2-0, fui pra academia, voltei, tomei um banho, fiz uma refeição, boa, 3-0, você já começou o dia ganhando, já tá na frente. 3 bolas no gol. Isso dá uma sensação de alcance, de, putz, eu posso, eu consigo, e todo o seu dia a partir dali começa a fluir muito melhor. Total. Eu lembro que às vezes eu acordo e tá chovendo, aí meu amigo já, pô, essa semana eu enchi o saco dele pra caramba, cara. E você já acorda, você já sabe que tá chovendo. Pô, passei a gostar disso, cara. Fala, pô, tô nem aí, tem cara. Chuva, 4-0. Eu vou a pé, tô nem aí, cara. Eu boto um fone, pra mim é uma coisa que faz muita parte do meu treino, é o meu fone de ouvido, cara. Caramba. Eu gosto muito do processo entre a parte em que eu saio de casa e essa preparação até chegar na academia. Nossa, eu vou numa barulheira, assim, que eu já vou pensando assim, nossa, hoje eu quero treinar. Claro que, assim, não é todo dia, tem dia que é uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, tem dia que você não vai desempenhar bem e de boa, sabe? O dia que eu vou, eu sinto que, pô, não tô rendendo, eu falo, pô, vou fazer o que eu conseguir aqui, cara. Sim. Eu não fico botando esse peso. Antes, mais no começo, eu tinha esse lance que eu acho que todo mundo tem de,
vou subir carga. Nossa, quero subir carga e tal. Eu entendi que, pô, não vai adiantar não adianta ser depressa que você não vai conseguir, né, cara? Tem que ser uma coisa que tem que ser aos poucos mesmo, gradativo. Cara, faz quase 2 décadas que eu treino e a galera às vezes pensa, é sempre perfeito o treino. É sempre maravilhoso, é sempre alto astral, pra quem é atleta, pra quem já foi, pra quem gosta muito. Até pra quem gosta muito é difícil. Tem 2 dias da semana ali, talvez 3, que você vai naquela força que você tira de dentro. E ninguém fala, né? Mas existe essa dificuldade e uma coisa muito legal que você falou é criar o prazer no processo. É a sua rotina, o seu momento. É o momento que você põe o seu fone, você sai de casa, você faz a sua caminhada rotineira, que você vai pra sua academia e você faz o seu treino ali e aquele é o seu momento. De mais ninguém, só você. Só pra você. Isso é muito legal. Quando você consegue criar esse prazer, isso que você trouxe, a coisa começa a andar. O que eu digo pra galera, não foca no resultado, foca no processo. Foca em você desenvolver a sua ferramenta que faça sentido. O que dá gosto de você fazer nesse caminho, desse dia seu? Você vai treinar à noite, à tarde, de manhã? O que você gosta de fazer que te motive a chegar até ali, que faça parte da sua rotina, faça parte do seu dia e te deixe mais contente. Tá aí. E igual você comentou, de desenvolver a tua maneira, porque às vezes a gente se inspira. Eu acho que, pô, você vai na academia, você vai olhar pra pessoa do lado, você vai reparar no corpo, eu acho que isso acontece, é normal e, pô, beleza. Mas o problema é, existe sim essa comparação, mas você entender que você tem o teu ritmo, que não adianta você, aquele treino para aquela pessoa é uma coisa, para você é outra. E esse lance da academia, eu acho que para quem quer começar, eu acredito que seja uma dificuldade. Você passa na porta da academia, você olha pra dentro e fala, nossa, como é que eu vou treinar aqui? Eu sou um cara tímido, velho. O meu medo era esse, pô, como é que eu vou me inserir num ambiente que eu não entendo nada, vou passar vergonha, fazer os exercícios tudo errado, vai todo mundo me julgar, vai todo mundo me criticar, o pessoal vai olhar pra mim e vai falar assim, olha, que coisa mais feia que ele tá fazendo ali. Essa mentalidade que geralmente as pessoas têm, assim, de... eu gosto de fazer exercício, mas quero fazer em casa. Sim. Eu quero começar, mas tenho vergonha de ir pra academia. Cara, você foi 1, 2, 3 dias, 4 dias você já tá nem aí. Você percebe que tá todo mundo ali focado em si, cara. Então, é normal a comparação, mas você tem que entender que essa comparação não pode ser... você não olhar pro treino da pessoa pensando, pô, também quero fazer, que cada corpo é um corpo, cada pessoa tem um ritmo. São estruturas completamente diferentes, né? Sim. Isso é muito louco, cara. Muda tudo. Eu acho que a comparação é uma coisa que ou ela te ajuda ou ela te mata. É uma faca de 2 gumes. Se você comparar se diminuindo, é um problema. Pô, o cara levanta mais carga do que eu. Nossa, me senti mal hoje. Eu queria levantar mais. Tenta olhar do seguinte ângulo. Pô, fulano treina tantos anos e ele levanta uma carga legal. Eu também posso. Então trazer muito mais para um ângulo de inspiração do que uma comparação negativa. E o que você falou, muitas vezes, cara, o pessoal lá não tá tão preocupado com como você tá. E é muito comum. Tá? Eu conheço garotas, caras aí que estão gordinhos, têm medo de entrar na academia porque falam que vão ser julgados. Mas será que vão mesmo? Será que o pessoal ali tá realmente preocupado com isso? Eu acho que, do meu ponto de vista, quando eu vejo um gordinho na academia, cara, e eu fui atleta e tal, a minha percepção é, do caralho, isso aqui é vitória, cara, isso aqui é conquista. Esse cara saiu da casa dele, tá com sobrepeso, essa garota, e tá vencendo o dia dela. Então eu admiro pessoas assim. Quantas pessoas será que tem esse olhar como eu? Eu acredito que não são poucas, porque a gente sabe como é difícil. Então, às vezes, desencanar um pouquinho disso e focar em você faz total sentido. Tá cada um enfrentando seus problemas ali, né? Seus monstros internos, né? Cara. E tem. Cada um tá com a sua questão ali, né? Tá todo mundo indo ali pra resolver alguma coisa. Sim. Seja saúde, seja estética, não? Com certeza. O que você aconselharia de divisão de treino que você acha que... É claro que, assim, isso é muito individual e particular, né? Mas o que você acredita que seja uma divisão de treino legal pra quem quer começar? Pra quem quer começar... Eu gosto muito de pensar num treino ABCD. Eu trago um treino ABCD porque o pessoal às vezes trabalha com ABC ou AB, que é uma coisa mais adaptativa, mas eu gosto de trabalhar com consciência. Então, fazer a pessoa entender o que ela está ativando. Se ela está empurrando, é peito. Se ela está puxando, é costas. Se ela está subindo, é ombro, por exemplo. Se ela está trabalhando com as pernas, então é a parte X da perna. Legal. Essa consciência faz a diferença para o aluno.
Muitas vezes, não precisa ser um treino muito intenso no começo, mas pode ser um treino bem dividido e com explicação. Lembra do porquê. O porquê é muito importante. Por que você está fazendo aquele exercício? E às vezes a pessoa, ela, tipo, vou fazer esse exercício aqui, mas não sabe o nome. E não que ela deva saber por obrigação, mas que se ela se propuser a entender o que é aquilo, faz diferença. Aquilo começa a mudar a lógica do jogo. Então eu gosto de trabalhar com 4 divisões no começo. Conforme o aluno vai avançando, a gente aumenta para 5 ou 6, dependendo do caso. E, a princípio, é o que funciona muito para os meus alunos. E em relação a descanso, também é particular de treino? Ou é legal a pessoa descansar 1, 2 vezes na semana? Vai do ritmo de cada um, quanto cada um consegue ir, né? Depende muito da estratégia de cada um. Eu costumo dizer assim, você tem que fazer o que funciona para você. Por exemplo, eu tenho uma rotina muito corrida, é puxado pra caramba, cara, eu só consigo ir 3 vezes na academia. 3 vezes tá ótimo. Começa 3 vezes. Em algum momento, quando você conseguir um pouquinho mais de tempo, 4. Um pouquinho mais, 5, legal. Mas começa. Às vezes a pessoa fica, putz, eu não vou porque eu só consigo 2 dias. Não vou porque eu só consigo 3. Ou eu descanso mais, descanso menos. Eu posso ir todos os dias da semana. Devo descansar menos? Deve. Se você pode ir os 7 dias, descansa 2. Aquele dia no meio da semana que o corpo está mais cansado, ou que você não dormiu tão bem, ou que aconteceu algum problema no seu dia que você está, talvez não no melhor ânimo, né? Aquele dia que você sabe que não está tão legal mesmo. De fato, não é só um estresse que você pode descontar e sair bem, mas aconteceu algo ruim. Descansa aquele dia. Deixa a cabeça descansar um pouquinho, faz sentido. Então é muito individual, tem que ver caso a caso. Mas eu diria assim, o que funciona para você? Essa é a pergunta-chave. Pô, você tocou num ponto legal, cara. Do quanto o emocional afeta a gente, principalmente no treino, né? A força é uma questão física ou física e mental? Ou mais mental? O que você acredita? Cara, você trouxe um ponto legal. É interessante que a força, quando você tem um fone de ouvido, ela aumenta cientificamente. Você está mais inspirado. Então você pode dizer que ela é física, porque você tem a força sua normal, mas ela também é psicológica, ela é mental. Então ela vai muito da vibe que você tá. Às vezes a sua raiva vira força. Você se mata ali no peso, dá certo. Às vezes, um dia mais alegre é um dia mais forte. Mas com certeza é uma junção dos dois. Agora entender que tem dias que se você não estiver bem, vamos dizer assim, às vezes triste, pode ser um dia que você tem chances de se machucar. Então isso é importante olhar. Às vezes, com o tempo, treinando, a gente tem essa percepção. Os alunos que ainda estão começando não tem tanto, mas tem dias que realmente faz sentido você dar um off. E outros, cara, você tá com raiva e é aquele dia que você sabe que se você for lá, a sua raiva vai esvaziar, manda bala. Mas vai devagar. Geralmente sem se matar. Isso era assim? Você vai na intenção, já se fala, nossa, velho. Pra mim, aconteceram várias vezes de eu ir e alguma ligação, às vezes do trabalho, alguma ligação, me broxar, que eu falo, pô, velho, aí você até fala, não, cara, você tá num ritmo legal, às vezes você chega focado lá, aí você recebe uma mensagem, aí já me desestrutura. Corta o clima. Aí eu vou fazer assim e falo, puta, cara, já minha cabeça vai pra outro lugar. Eu tenho um problema de concentração. Sim. Minha concentração me atrapalha, cara. Que se eu tiver com a cabeça muito cheia, se eu não tiver com a cabeça ali, aí eu não consigo fazer um exercício legal, aí eu já até desisto. Falo, não, na hora que eu tiver mais de boa, eu volto. Como é que você lida com isso hoje? Você dá um off? Você tenta? Não, hoje eu consigo me desligar, sabia? Conseguiu? Tipo, eu vou bem intencionado já. Aí o dia que eu sinto que eu não tô desempenhando bem, eu falo, não, hoje eu tô mais cansado, pô, diminuo o cargo e faço o que eu consigo. Boa. Levo até a falha, mas faço o que eu consigo. Mas agora já não tem me atrapalhado tanto. Antes me afetava muito mais, sabe? Você recebe uma mensagem, uma coisa ali. Agora quando eu tô lá, eu tô de corpo inteiro, assim. Eu falo, não, eu vou... Mas eu tento dar uma equilibrada. Que bom. Aproveitando para falar do teu treino, cara, se tem algum exercício que você considera, tipo, indispensável, que você fala, pô, esse é o que eu mais gosto de fazer, esse aqui eu não troco, não deixo de fazer. Cara, vou colocar um para cada músculo. Legal. Um só não dá para escolher que eu gosto. Cara, eu gosto muito de, primeiro, supino inclinado no halter. Acho que cria uma proporção legal de peitoral. Pra parte de costas, gosto muito de remada cavalinho. Bem bacana. Gosto muito de exercício de ombro, no caso, desenvolvimento. Gosto bastante de agachamento para quadríceps. E muito
muito mesmo, de cadeira flexora para posterior de coxa. Então são exercícios que eu não dispenso, um aqui, o outro isolado, outros multiarticulados que a gente fala, que ativam bastante o corpo. São exercícios que me construíram, me ajudaram muito no meu físico. Então faz muito sentido para mim. E você, se você tivesse um para escolher? O supino inclinado no halter, cara. É meu mesmo? favorito, Olha cara. só. Meu treino de peito é o favorito, não tem como, velho. É bom, né? É o que eu mais gosto. Eu gosto muito de supino reto na barra, mas pra mim o preferido é o inclinado. Esses dias eu tava conversando até com esse amigo meu, ele sente que a necessidade maior dele é perna. Então o treino dele é muito, muito focado em perna, ele desempenha melhor no treino de perna. Tá. Eu já sinto uma necessidade muito maior de peito, e é o contrário. Então a gente treina junto, então eu estimulo ele a treinar peito e ele me estimula a treinar perna. Sinergia. Isso é muito legal, cara. Pra mim tudo isso que você falou. Eu gosto muito de agachamento, leg press eu gosto. Cavalinho eu não curto não, cara. Coluna, judia. nossa. Vai embora. Puta, velho. Mas é um ponto pra trabalhar. Pô, é um que eu fujo bastante, não vou negar. A funda eu fujo também, nossa Fundo senhora. judia, cara. Sai até verde o dia que eu faço a Ai, voz. cara. Mas pra mim ombro eu gosto, trapézio eu gosto. Gosto muito de treinar ombro, cara, é gostoso. Legal. Curtindo. Vamos falar em relação ao suplemento, o que você acredita que é mais o feijão com arroz para quem tá começando, né? O que você acredita que é mais interessante, mais indispensável? E pra galera que já tem mais tempo de treino, o que você indicaria? Cara, o melhor suplemento é a comida. Vou começar daí. Uhum. Às vezes a galera olha muito pro suplemento como uma pílula mágica. Sim. Mas olha o nome, suplemento. Ele suplementa algo. Então se a sua comida tá redondinha, tá comendo legal, aí é a hora de você pensar, talvez aí nos melhores. Eu traria 2. Creatina e whey protein. São 2 que eu acredito aqui quase indispensáveis no sentido de ganho de massa, melhora de metabolismo, porque de forma indireta eles atuam também. E eu até tenho uma história engraçada. Quando eu tinha os meus 14 anos, eu fui tomar a minha primeira creatina. E você acredita que eu comprei e não acreditava no produto? Eu achava que era uma mentira aquele negócio, aquele pozinho que você toma e fica mais forte. Isso é historinha para os outros dormir. Aquela mentalidade. E eu fui, cara, comprei. Em uma semana, eu saí de 8 repetições que eu fazia na rosca, né, no trabalho de bíceps. Eu dobrei. Na semana seguinte. Que isso. Eu falei, cara, o que é isso? Esse negócio funciona mesmo. Dá muita força a tal de creatina. Como é que funciona esse treco? E aí eu fui estudando e tal, até um dia que eu abri uma loja de suplemento, tanto que eu gostei do negócio. Mas eu vim a entender assim, a minha alimentação estava legal, dava para ser melhor, e a creatina veio e suplementou. E aí com o tempo fui melhorando mais a alimentação, e ela vai só potencializando. Então a creatina dá muita força, dá explosão, faz com que você consiga levantar mais peso e consequentemente tenha mais resultado. O whey protein, que foi o segundo suplemento que eu tomei também, e um dos melhores aí do mundo, ele ajuda na proteína. Imagina como se fosse uma refeição de frango que você não precisa comer, mas aquela refeição que não dá tempo. Sabe aquele dia corrido que você tá no meio da tarde sem chance de você parar pra fazer uma refeição? Você já almoçou e tal, meio que um café da tarde ali. Momento ideal para você encaixar o seu shake de whey protein, alguma fruta. Faz muito sentido. Então, eu indicaria esses 2 para quem quer ter um resultado maior. Cara, você acredita que de tudo, a minha maior dificuldade é o whey protein? Por quê? Nossa, eu não gosto de nada que remete a leite com Nescau, sabe dessas Entendi. coisas? Cara. Você acha que se eu aumentar a minha ingestão de proteína, tipo de frango, eu vou comer muito mais frango, ele substitui, eu não teria necessidade de tomar whey? Com certeza. Até melhor, eu diria. É que eu vejo o whey protein como esse momento que você está muito corrido. Mas se você puder comer, sentar, fazer uma refeição legal, ovos, frango, queijo, enfim, fontes de proteína que sejam saudáveis e sejam boas dentro do seu programa, faz total sentido. Pode mandar bala. Porque eu sofro com whey, cara. Eu comprei vários, experimentei vários e sofro assim de falar, nossa, cara. Já experimentou com água de coco? Com água de coco, não. Tenta essa loucura aí. Eu experimentei ele sem sabor, muito ruim. Esse eu uso. Nossa, experimentei vários. Com água de coco? Tenta com água de coco e gelo. Bate tudo no liquidificador, talvez uma banana junto, ou morango, enfim, dá uma quebrada no gosto. Muda um pouco, ajuda. Legal. Lá, depois você me conta. É uma opção. O que você indicaria para quem quer ter mais disposição no treino? Mais disposição no treino? Cara, aqui eu vou pensar em alguém que não tá comendo.
Porque geralmente a pessoa que não desempenha no treino, ela não está se alimentando direito. Então a pessoa, por exemplo, ela fez um café da tarde, o treino dela é 7 horas. Então ela comeu às 4, 3 da tarde, fez um café da manhã, às vezes nem almoçou, tá com 2 refeições no estômago, ou almoçou e não comeu café da manhã, o que acontece muito também, saiu corrida de casa. E ela vai pro treino com 2 refeições ou uma, dependendo do estômago. Cara, sem comida não tem performance. Então a sua disposição no treino, você precisa fazer uma boa refeição. Agora, se você for olhar do ponto de vista do suplemento, eu indicaria um pré-treino, dependendo do horário. Se você for dormir, né, você toma um pré-treino no final da tarde, pode atrapalhar o seu sono. Mas, se você for fazer um treino mais cedo, de repente faz muito sentido. Porque você está naquele dia que você está bem alimentado, você dormiu bem, cara, você está na sua pegada, mas o corpo não está indo. Faz parte. Nesse dia você pode usar um pré-treino que faz muito sentido, ajuda pra caramba. Vamos pra pergunta da galera, cara? Vambora. O que você acha? Bom, separei algumas perguntas aqui. Achei que tem umas coisas bem legais, cara. Se você pensa em ter um canal no YouTube sobre mentoria ou sobre musculação? Eu já pensei bastante, mas é um projeto que ficou na gaveta. A gente até desenhou alguma coisa por conta de tempo. Então, trazer um conteúdo dá muito trabalho. Então, nesse momento ainda não. E qual que é o maior desafio de gerir uma academia? Cara, eu diria que é você entender que cada pessoa tem um objetivo diferente e você dar conta de ouvir tudo isso e fazer com que o seu time, né, que está com você, também esteja nessa ideia. Porque muitas vezes não adianta você ter uma academia e você ter uma equipe que está numa outra posição de pensamento. Então você tem que trabalhar, eu costumo dizer, com gente que tem aquilo no coração. Quem gosta de fazer aquele trampo. Porque você está ali para ajudar pessoas. Então a maior dificuldade talvez seja juntar essa galera que gosta disso. Tá com esse coração na mão, muita gente gosta, mas trabalhar com o coração é uma coisa muito específica. Então acho que é um dos grandes desafios da academia. E ali você tem uma atmosfera acolhedora demais, cara. Dá pra ver que o pessoal te admira, que o pessoal é fechado com você, assim, que é de mãos dadas mesmo, né? Cara, eu sou muito abençoado nessa parte. Eu digo porque a galera que tá comigo, a gente realmente, assim, se abraçou e a gente tá em busca de uma missão muito maior que qualquer coisa, que é ajudar as pessoas. Então, a pessoa que tá ali conosco, ela tem esse objetivo. Pode ter certeza. Legal. Ó, mandaram assim. Amo comer doces, mas não sei a melhor hora. Cara, a melhor hora... Depende de 2 situações. Você é o tipo que come doce e não consegue parar, ou você... Que é o meu caso. Meu também. Ou você é o tipo que consegue comer um pedacinho, um quadradinho, 2 de chocolate e fica tranquilo. Então, se você consegue parar, o melhor momento talvez seja depois do almoço, o momento que você bate ali aquela vontade, ou no final ali do seu dia estressante, você come um pedacinho de doce, não vai fazer mal. Se você não consegue parar, eu diria que uma vez no final de semana, no sábado, fica legal. Vai tirar aquele dia pra curtir, comer uma refeição diferente, um hambúrguer, uma pizza, e você vai comer um docinho também. Não vai estragar a sua dieta, fique tranquilo. Mas encaixa por aí que faz sentido. Ó, a galera tá perguntando do final de ano aqui, ó. Final de ano chegando. Já como chegou, reduzir o estrago? Nossa, no Natal, aquele jantarzão em família. Justo. Cara, eu diria que a palavra é equilíbrio. O que a galera às vezes costuma fazer é parar os treinos no final do ano. Não para o treino, continua o treino, mantenha ali a sua rotina, mantenha a atividade, porque o treino motiva a gente a se alimentar melhor também. E quando você chegar na ceia, não se estoura de comer. Experimenta um pouquinho de cada coisa, mas vai tranquilo. Come aproveitando o alimento, curtindo ali o momento com a família, com a refeição. Não deixar de viver também é importante. Então às vezes a pessoa fica um pouco bitolada, fala, nossa, não vou comer nada, não vou participar. Cara, participa. É um momento único do ano, mais equilíbrio. Então a palavra-chave seria essa daí. E lembra que em janeiro tem que buscar o balde, né? Tô te esperando lá na cheia. O que fazer ou mudar quando desconto toda a minha frustração na comida? Cara, essa aí é complicada, porque às vezes a pessoa ela chega num estado que ela tá se alimentando das suas emoções. Então ela ficou triste, ela vai e come um chocolate. Ficou com raiva, vai e come um hambúrguer, come uma pizza, tá estressado no final do dia. O que eu aconselho para essa galera aí? E eu já tive nesse lugar também. Às vezes a gente vai encaminhando ali o estresse, o dia a dia para um lugar de escape. E a gente faz isso com a alimentação. Então é normal. Mas como que você muda isso? Começa a tirar os gatilhos que levam você para aquilo.
Se você sabe que você vai chegar do trabalho cansado, você vai deitar no sofá e você vai pedir um iFood, não deita na porra do sofá. Cara, levanta, vai bater um treino primeiro, ou vai fazer o seu jantar, faz uma outra coisa, põe um alimento na barriga, principalmente, se alimenta bem durante o dia, que isso ajuda pra caramba pra você não descontar. Então, faça com que aquele momento que te leva àquele descontar, ele não exista. Tenta pelo menos evitar ele, tenta fugir dele, porque se ele estiver ali, naturalmente, você já sabe que o próximo passo é a comida que você vai escolher. Então, tenta trabalhar isso. E não usar como uma recompensa, né? Às vezes eu ficava nesse negócio assim, quando eu tava num dia que eu não tava indo muito bem, um dia que aconteceu alguma coisa, desconta tudo em chocolate, cara. Já ia atrás do doce, Sim. Já queria comer. Agora eu consigo controlar melhor. Mas a gente não usar como uma fuga, né? Como um refúgio e como uma recompensa, né? Isso A é tal da importante. recompensa detona, cara. Exato. Até às vezes você teve uma semana cansativa que você trabalhou muito, aí você chega no sábado, fala assim, hoje eu não vou cozinhar não, hoje eu vou pedir. Uma vez ou outra tudo bem, né? O problema é virar essa rotina. Não pode virar rotina. Acostumar com isso, né? A palavra, eu falo que a frase eu mereço ela é muito delicada, cara. A gente fala isso antes de cometer alguma besteira aí, nesse sentido. Eu mereço, aí vai, que rebenta a dieta. Ó, autoestima lá embaixo, mas eu não consigo mudar totalmente. Quero, mas não consigo. Tá. Eu diria pra você olhar para as suas pequenas conquistas do dia a dia. Todo mundo tem pequenas conquistas. Às vezes, o que a gente estava conversando aqui, levantar da cama e bater um treino de manhã pode ser uma conquista, uma coisa que você não consegue fazer facilmente. E se você fez, olha para isso como, putz, eu consegui. Então começa a dar valor nas pequenas coisas que você alcança para você entender que elas te levam para coisas maiores também. E a partir dali a sua autoestima começa a mudar. Então é tentar fazer essa virada de olhar, realmente. E é uma coisa muito individual. Ninguém vai salvar você e a sua autoestima. Você tem que fazer esse trabalho. É olhar para você, lembra do cuidado que você tem com você mesmo. Então se cuida nesse sentido. Você sabe que você não tá lá embaixo. Você não tá tão mal assim. Tem coisas que você pode olhar e falar, cara, eu fiz isso aqui. Eu conquistei tal coisa na minha vida. Isso faz sentido. Olha por aí. O que você mais preza nos seus empreendimentos? O que eu mais prezo nos meus empreendimentos... São muitos, né, mano? Cara, eu gosto de uma dorzinha de cabeça. Mas eu faço tudo com muito amor. Eu prezo, assim, muita transparência. Então, quando eu trabalho com a galera, eu gosto que a gente olhe no olho um do outro e esteja ali sempre pelo ideal, sempre pela verdade, sempre unidos. Então, acho que é uma coisa que não pode faltar num ambiente em que você trabalha com pessoas, tá com gente de verdade. Queria até aproveitando agora que a gente falou sobre empreendimento, para a gente entender um pouco mais. Sei que você tem uma empresa de marketing. Queria que você contasse esse lado desses seus empreendimentos, que você explicasse para a gente como funciona. Legal. Cara, essa empresa de marketing que você falou chama Cronos. Ela veio depois da pandemia. E junto com ela também veio a mentoria esportiva e a Shape, que é a academia, né? E antes da pandemia eu tinha uma loja de suplementos, que era a Dr. Shape. O que acontece? Justamente, a tentativa de tornar o obstáculo que foi a pandemia foi terrível em oportunidade. Então eu encarei aquele momento sofrendo pra caramba, porque não tinha de onde tirar dinheiro. Foi um momento punk pra todo mundo. Teve gente que perdeu pessoas, né? E, enfim, essa parte muito complicada daquele momento. Mas da minha parte o que eu fiz foi tentar virar esse jogo trazendo coisas novas. Então eu tinha uma loja de suplementos e fui muito afetado, porque o suplemento é a última coisa que a pessoa vai comprar numa pandemia. Ela vai comprar o alimento que serve na mesa dela, mas o suplemento fica por último. E eu pensei, tá, nessa breve retomada que começou a acontecer, a gente nem sabia se ia dar certo, o que eu poderia fazer? Então eu comecei a justamente trabalhar com pessoas que são de verdade, pessoas transparentes, e a gente traçou estratégias para situações específicas. A mentoria esportiva ela veio e a gente começou a trabalhar com essa parte do físico e saúde, performance da galera. Deu muito certo, em um ano a gente estava com 100 alunos já ativos, arrebentamos, a mentoria foi sucesso. Depois veio a Cronos, que é essa empresa de marketing e vendas, que a gente coordena hoje projetos de marketing nas empresas, ajuda os empresários a divulgarem as suas marcas e também fazer uma gestão melhor. Então a gente ajuda a galera do ramo do empreendimento a conseguir gerir o negócio, e gerar resultado.
Depois, com a Shape, foi ali a academia que nós montamos há 3 anos, a gente trouxe essa proposta de fazer algo na contramão do mercado, que é entender que público que não estava sendo atendido. Então, a gente visualizou um público, começamos a trabalhar em cima disso e criamos uma proposta que chegou no mercado e emplacou. A gente está com quase 1.000 alunos na academia. Então foi bacana pra caramba até aqui. E tudo isso eu acho que veio muito da questão do coração. Sempre, todo empreendimento que eu abracei foi com essa vontade de fazer melhor, uma vontade de vencer esses obstáculos. Eu queria até deixar um ponto final pra gente poder entrar no nosso bloco final. Deixar claro pra você, cara, se um dia você se perguntar, pô, será que eu já consegui impactar na vida de alguém? Vou deixar muito documentado aqui. Saiba a importância que você teve. Eu tenho certeza que eu não sou o único, que eu tenho certeza que você conseguiu virar várias chaves, mas eu serei muito grato, eternamente por você, serei muito grato por toda essa mentalidade que você me apresentou, por esse universo que você me apresentou. E deixar até aberto para quem tem essa curiosidade, ir lá, trocar uma ideia com você, te conhecer. Vou pedir depois para você deixar o endereço, deixar as redes sociais para a galera conhecer também. Mas eu queria deixar isso bem claro, assim, e que eu sou muito grato por você, cara. Te agradeço mesmo, de coração. E vamos pro nosso bloco final? Vamos? Obrigado por essas palavras. Cara, é isso que dá o combustível no dia a dia, de verdade. E eu falo para todo mundo, cara. Mas isso não é jabá não, galera. Eu falo pra todo mundo. Todo amigo meu que fala, pô, tal. Fala, não, tem um cara lá que, pô, o cara me deu uma virada de chave, que isso é muito bom, cara. Que legal. Bom, o nosso bloco final são algumas indicações. Boa. E a gente começa pelo hábito. Para você indicar um hábito que você acredita que seja poderoso, que é capaz de mudar a vida da pessoa. Show. Tome café da manhã. Mas tome um bom café da manhã. A melhor forma de você começar o dia é se alimentando bem. Cuidando dessa autoestima, lembra, do cuidado com você mesmo, entregando um alimento bom para o seu corpo. Pode ser um pãozinho com ovos, frutas, iogurte. Escolha alguma coisa que te agrade, que faça sentido, seja saudável, mas faça um bom café da manhã. Toma talvez uma dose de café ali legal. Começa bem o seu dia. Isso dita muito sobre a sua vida, como que vai ser, porque se o seu dia for bom, sua semana também vai ser boa conforme você vai trabalhando, dentro do possível, claro. Consequentemente os meses, consequentemente os anos, e a sua vida vai terminar sendo feliz. Então, bom café da manhã. Perfeito. Nosso segundo ponto é para você indicar para a galera de casa um filme, ou uma série, ou um livro, ou uma música. Pode ser um desses. Legal. Vou indicar um livro. Armas da Persuasão 2.0. Eu adoro esse livro do Robert porque ele tem uma pegada muito de vendas e eu acredito que vendas está em tudo. Uhum. No sentido de as relações humanas, elas são uma venda. Quando você fala de você para alguém, você está dizendo uma venda sobre você. E esse livro ele é muito interessante porque ele tem alguns cases legais ali, tem uma forma de explicar muito didática e mudou minha vida. Legal. O nosso último ponto, ele é o momento do teu convite ao pensar. É o momento em que você deixa uma reflexão para a galera de casa fritar nas ideias e pensar qual é o convite que você faria para a galera. Eu diria o seguinte, uma coisa que eu pensei por muito tempo para mim mesmo. Será que você está vivendo no melhor potencial que você tem aqui nessa terra? Será que você aí que está assistindo, sabendo que um dia a vida vai acabar, você está vivendo a melhor vida que você poderia ter? Quando eu digo isso, eu não estou falando só de praticar um exercício. Eu estou falando dessa autoestima, desse bem-estar no geral, das suas potencialidades, dos seus dons, daquilo que você faz de melhor, do sentido que você dá, propósito, a razão do seu viver. Se questiona isso, se pergunta. Eu me perguntei, fez muito sentido para mim e eu fui muito feliz com a resposta e hoje eu vivo cada dia aproveitando ao máximo, fazendo aquilo que faz sentido pra mim. Muito forte, hein, cara? Muito bom. Show. Acreditar que você é capaz de mudar. Isso aí. Eu queria que você, então, deixasse a sua consideração final, seus agradecimentos finais, suas redes sociais, principalmente, para quem quiser te conhecer, para quem quiser ir até você para também ter essa virada da sua mentoria. Legal. A minha rede social é @thales.meira. E eu queria deixar um convite
pessoal que está assistindo, que talvez já tenha começado a treinar, já tenha começado alguma mudança de vida, ou você que ainda tem medo e não começou, se quiser conhecer a Shape, @shape.acadm, a nossa academia situada aqui na rua Santa Catarina, no centro de Poços de Caldas. A gente está pronto para te receber com o maior carinho e fazer parte dessa mudança incrível aí. Conte comigo, conte com todo o time, que a gente está com esse coração na mão esperando você. Valeu, Thales. Muito obrigado. Obrigado. Valeu convite, mesmo. Valeu demais. Curti nosso papo. Foi 10. Eu queria dizer pra galera que eu vou aproveitar esse espacinho aqui, esse momento, para contar para vocês. Eu sei que vocês viram aí no Instagram nos últimos dias como é que foi que as coisas aconteceram, mas depois do Thales, a gente tem a Nani, a Mariane, que foi a pessoa que vocês mais pediram quando eu levantei caixinha. Eu vou fazer isso com mais frequência, que eu vi que vocês curtiram. Foram muitos nomes indicados, então eu farei isso com mais frequência, tá? Então teremos a Mariane. E eu queria contar para vocês toda a lore aí da Nani People, que está confirmada agora para este mês, que ela vai vir aqui bater um papo comigo. E, cara, foi muito doido, porque eu vi um banner de uma apresentação que ela vai fazer aqui em Poços, e quando eu vi, eu pensei assim, por que não? Por que não tentar? Mas eu fiz completamente desacreditado, que eu pensei, nosso podcast ainda é um filhotinho. Eu falei, eu imaginei na minha cabeça, falei, ela não vai vir, né? Uma pessoa gigante. E foi tão, tão legal, cara. Ela respondeu o meu e-mail com a maior atenção. Eu liguei, a gente ficou muito tempo no telefone, conversando, foi maravilhoso, assim. Então eu tenho certeza que vai ser um episódio fantástico, estou bastante animado. E pra gente falar em relação a dezembro, como eu comentei no Insta também, que eu vou tentar um especial, vou compilar os melhores momentos de todos os episódios, né, as melhores reflexões, as partes mais engraçadas eu vou trazer pra gente também. Mas se você assistiu esse vídeo até o final e você pensou assim, eu gostaria de ir lá, às vezes contar uma história, ou tem uma reflexão para deixar, ou tem uma pessoa que eu gostaria muito de ver, então vai lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, podem mandar sugestões. Se você ficou com alguma dúvida aí em relação a esse vídeo, você que escutou nosso papo e ficou com alguma curiosidade, deixe seu comentário aí, se você que está assistindo no YouTube, né? Deixe seu comentário. E agradeço ao apoio de vocês, a participação de vocês, tá demais no Instagram. E só para finalizar, eu tô muito feliz em ver esse projeto tomar corpo, porque tá sendo muito além do que eu esperava, gente. Muito além, assim, de alcance, do corpo que tá se formando em volta do Convite ao Pensar, e ver as pessoas falando, como eu já vi alguém na rua falando assim, cara, você é aquele cara do podcast. Isso para mim, assim, é o maior pagamento que eu podia ter com o Convite, o quanto a gente está enriquecendo, o quanto tem 1 milhão de públicos aparecendo, todo tipo de atmosfera que vocês imaginarem. Isso está sendo assim, muito legal, poder conversar com pessoas que eu admiro e ao mesmo tempo aproximar essas pessoas e as pessoas que essa pessoa conhece. Então está sendo uma troca muito legal. Então, muito obrigado para você que assistiu ou ouviu esse vídeo até o final, e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!